Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe esse modelo super espaçoso que vocês já estavam me pedindo aqui por um modelo grande de bolsa em crochê. Então essa é a bolsa Duna, é um modelo que pode ser usado para praia, ou até mesmo dia a dia. Ela é super fácil de fazer, a gente só vai precisar de 3 peças, igual eu tô mostrando aí no vídeo. Então fica aqui comigo se você quer aprender todo o passo a passo. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like, compartilha também esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então vamos começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Duna, eu utilizei um total de 770 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros, na cor bege e na cor verde musgo. Agulha 4,5, tesoura, isqueiro, marcadores, botão de 18 milímetros, fio de nylon para costura e fita métrica. Para dar início à nossa bolsa Duna, começo fazendo esse círculo mágico. Passo a agulha por dentro do círculo, puxo uma laçada, finaliza o ponto, e aí na sequência a gente sobe 2 correntes. Essa corrente inicial eu vou contar como se fosse o primeiro ponto alto, ó. Então a gente ficou com 3 correntinhas iniciais. Agora eu vou fazer outro ponto alto dentro desse círculo mágico, então eu vou contar como se esse fosse o segundo ponto alto. Na sequência, eu vou fazer um terceiro ponto alto. Feito esses 3 pontos, agora eu vou fazer 2 correntes. Agora a gente vai repetir o mesmo padrão, são 3 pontos altos dentro desse círculo mágico. Finalizei os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. E agora eu vou repetir o mesmo padrão, mais 3 pontos altos dentro desse círculo mágico. Subo mais 2 correntes e agora a gente vai repetir o último padrão, que são 3 pontos altos também dentro desse círculo mágico. Então, a gente fez essa repetição 4 vezes com essa. E para finalizar e fechar o círculo mágico, ó, puxa a ponta do fio. Eu vou subir mais 2 correntes para a gente poder fazer o fechamento. Então, aí, conforme vocês podem ver, a gente fez, ó, a repetição 4 vezes. Todos em pontos altos, intercalando com 2 correntes, separando os pontos do outro, ó. Então, subo 2 correntes. Agora, a gente vai na terceira correntinha lá do início, passo a agulha e eu vou fazer um ponto baixíssimo para fazer o fechamento dessa primeira carreira. Então, essa foi a primeira carreira que a gente trabalhou da nossa peça. Então, puxa a ponta do fio para a gente fechar esse círculo mágico. E agora a gente vai dar início à segunda carreira. Se você quiser, você dá continuidade fazendo as 3 correntinhas no início da carreira, só que eu vou fazer um pouco diferente, ó. Então, eu puxo essa última laçada, mais ou menos da altura do ponto, seguro a alça, ó, com esse dedo, viro a agulha, vou lá atrás e puxo uma laçada. Continuo segurando o dedo ali na agulha, para o fio não correr, e ele vai ficar assim, torcido, ó, dessa forma, fica com 2 alcinhas na agulha. E aí, a gente puxa uma laçada por dentro dela.
Então aí você pode ver que fica um ponto bem similar com um ponto alto. É só um ponto fantasia, tá? Que é para não ficar uma marcação na peça. Mas isso é opcional. Você pode seguir o padrão das 3 correntinhas, igual a gente fez no início. E na sequência, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ó. Fiz esse primeiro ponto, faço o segundo. E contando com o primeiro ponto, a gente tem um total de 3 pontos altos. Antes de dar continuidade, eu vou pegar alguns marcadores para a gente colocar nessas aberturas. E assim vocês vão saber exatamente onde a gente vai fazer os pontos. Ó, então, todas essas aberturas da carreira anterior eu coloco um marcador. Essas aberturas foi onde a gente fez aquelas 2 correntes, tá? Então, coloca esses marcadores, porque onde está o marcador a gente vai trabalhar com 4 pontos altos. E pronto, coloquei os 4 marcadores, a gente começou a carreira com 3 pontos altos. Agora a gente vai trabalhar nessa abertura onde está o primeiro marcador. Então, passo a agulha, faço um ponto alto dentro dessa abertura. Faço o segundo ponto alto. Faço uma corrente. E finalizo com 2 pontos altos, ou seja, dentro de cada uma dessas aberturas da carreira anterior, a gente vai trabalhar com esse padrão. São 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Esse é o padrão a partir de agora. Sempre que chegar nessas aberturas onde está o marcador, ó, então tira esse marcador, já coloca o marcador onde a gente fez a corrente agora. Sempre que chegar nesse marcador, a gente vai trabalhar com esse padrão. São 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Sempre onde está o marcador. E nessa sequência, a gente vai fazer mais 3 pontos altos, que foi a mesma quantidade de pontos que a gente fez no início. Então, 3 pontos altos, cheguei na abertura onde está o segundo marcador. Repito o mesmo padrão, 2 pontos altos, uma corrente. Finalizo com mais 2 pontos altos. E aí, a gente vai repetindo esse padrão até chegar lá no início da carreira. Essa é a segunda carreira. Na sequência, eu continuo seguindo o mesmo padrão de antes. São 3 pontos altos, trabalhando em cada um desses pontos de base. Cheguei no terceiro marcador, como eu falei anteriormente, são 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Depois eu sigo fazendo os 3 pontos altos, trabalhando em cada um dos pontos de base. E agora eu cheguei no quarto e último marcador, onde a gente vai repetir o mesmo padrão de antes. Começo fazendo 2 pontos altos nessa abertura, depois eu faço uma corrente
e finalizo com 2 pontos altos. Lembrando de sempre colocar o marcador. Esse marcador vai nos guiar onde a gente vai trabalhar esse padrão. E aí, para finalizar a carreira, a gente vai lá no início, naquele ponto fantasia que a gente fez, ó, na alcinha de cima. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. E agora vamos dar início à terceira carreira. Então, vou fazer o mesmo ponto fantasia, eu puxo essa última laçada, seguro, viro a agulha, vou lá atrás, puxo uma laçada. E aí a gente fica com 2 alcinhas na agulha, puxo uma laçada final por dentro delas duas. Então, esse vai ser o ponto fantasia, que eu considero ele também como o primeiro ponto alto da carreira. Na sequência, eu continuo fazendo pontos altos até a gente chegar lá no primeiro marcador. Então, sempre a gente trabalha fazendo pontos altos, trabalhando em cada um desses pontos de base. Então, fiz 5 pontos altos nesse início, contando com o ponto fantasia. Como eu falei anteriormente, eu sempre vou considerar esse ponto fantasia como se fosse um ponto alto. Então, fiz 5 pontos altos, chegamos onde está o marcador, tiro esse marcador. Então, dentro dessa abertura, eu começo fazendo 2 pontos altos, depois faço uma corrente e finalizo com 2 pontos altos. No local onde a gente fez a corrente, coloco o marcador novamente. Sempre que chegar nesse marcador, a gente vai trabalhar com esse mesmo padrão. São 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Terminado esse padrão do marcador, a gente vai no ponto do lado, ponto de base, ó, presta bastante atenção que ele fica ali bem escondidinho por baixo, então a gente tem que trabalhar nele, não pode pular. Então, faz o primeiro ponto alto, na sequência eu faço mais 6 pontos altos, totalizando 7 pontos altos. Então, são 7 pontos altos até chegar no próximo marcador. Finalizei os 7 pontos altos, cheguei no segundo marcador, tiro o marcador e na abertura, onde tem aquela corrente da carreira anterior, eu vou trabalhar o mesmo padrão de antes. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. No local onde a gente fez a corrente, eu coloco o marcador novamente. Então, coloco esse marcador. Na sequência, eu vou fazer mais 7 pontos altos, ó. Lembrando de trabalhar nesse ponto que ele fica ali, que é o ponto de base, bem escondido. Então, são 7 pontos altos até a gente chegar no terceiro marcador. E aí, a gente vai repetindo esse mesmo padrão até finalizar a carreira. Chegando lá nesse terceiro marcador, a gente faz 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Na sequência, 7 pontos altos.
Chegamos nesse último marcador, então a gente repete o mesmo padrão, 2 pontos altos, faço uma corrente, finalizo com 2 pontos altos. Lembrando de sempre colocar o marcador de volta. E aí, ó, a gente tem 2 pontos altos para finalizar essa carreira. A gente começou a carreira com 5 pontos altos. Cada uma dessas laterais tem 7 pontos altos entre um marcador e outro. Então, a gente finaliza essa carreira com 2 pontos altos, que vão totalizar 7. Prontinho, agora a gente faz o fechamento, ó. Vai lá no início do ponto fantasia, pega essas duas alcinhas de cima. E aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. E pronto, terminada a terceira carreira. Quando a gente coloca esses marcadores, fica muito fácil de seguir o padrão, porque não tem erro. Sempre que tiver esses marcadores, a gente vai trabalhar fazendo aquele padrão de 4 pontos altos. Então, aí a gente vai começar agora a quarta carreira, novamente com ponto fantasia. Se você quiser, você pode fazer com os 3 correntes, como eu falei no início. Mas aí eu prefiro fazer dessa forma, que é para não ficar muito marcado. Aí começo fazendo esse ponto fantasia. Na sequência, eu vou trabalhando um ponto alto em cada um desses pontos de base. Nesse início, eu faço 7 pontos altos até chegar lá no primeiro marcador. Finalizei os 7 pontos altos. Agora eu vou trabalhar nessa abertura do marcador. São 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Depois coloca novamente esse marcador onde a gente fez a corrente. E agora, na sequência, eu vou trabalhar com 11 pontos altos. Então, são 11 pontos altos em cada um desses lados. E onde está o marcador, a gente segue o mesmo padrão de antes. No início da carreira, a gente começou com 7 pontos altos, mas a gente vai finalizar com mais 4 pontos altos, para totalizar 11 pontos altos. Como eu falei anteriormente, é muito simples de seguir esse padrão, porque a gente está usando esses marcadores. Então, sempre onde está o marcador, a gente faz 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Nos pontos laterais, em cada lado, é a mesma quantidade de ponto. Como eu falei, a gente está trabalhando com 11 pontos altos em cada uma dessas laterais. É a mesma quantidade, tanto nessa carreira quanto na carreira seguinte. A mesma quantidade de um lado vai ser a mesma quantidade do outro. Eu vou adiantar o vídeo, porque eu não vou trabalhar em cada uma dessas carreiras. Eu vou fazer um total de 10. Essa é a quarta carreira, então o vídeo vai ficar muito longo e muito repetitivo, porque é só ponto alto, onde está o marcador. A gente também trabalha fazendo 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto para dizer a quantidade de pontos que a gente vai fazer em cada uma das carreiras entre um marcador e outro. Pronto, gente, terminei as 10 carreiras. É muito simples de seguir esse padrão quando a gente coloca esses marcadores em cada uma das pontas. Não tem erro. A única diferença é que a partir da terceira carreira, as carreiras seguintes elas vão sendo aumentadas com 4 pontos, tá?
Então, tem 4 pontos de diferença em cada uma dessas carreiras. Mas eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que a gente faz entre um marcador e outro. E assim você não vai ter erro. Então, a quantidade de pontos é apenas entre um marcador e outro, na parte onde a gente faz aqueles 4 pontos, onde tem os marcadores, eu não vou contar, tá? Então, na primeira carreira, a gente fez 3 pontos altos entre um marcador e outro. Na segunda carreira, a mesma quantidade de pontos, foram 3 pontos altos entre um marcador e outro. Na terceira carreira, já foram 7 pontos altos entre um marcador e outro. Na quarta carreira, 11 pontos altos. Na quinta carreira, 15 pontos altos. Na sexta carreira, foram 19 pontos altos. Na sétima carreira, 23 pontos altos. Na oitava carreira, 27 pontos altos. Na nona carreira, 31 pontos altos. E na décima carreira, 35 pontos altos. Então, essa é a quantidade de pontos que a gente fez entre um marcador e outro, tá? Não estou contando os pontos que a gente faz onde está o marcador. Então, aí você confere na sua peça para ver se ficou exatamente igual. E agora eu vou tirar a medida dessa peça. Então, ela vai ficar com 29 centímetros, tanto de altura quanto de largura. E agora eu vou fazer uma última carreira em pontos baixos. Então, vou circular toda essa peça fazendo pontos baixos, mas na esquina, onde estão esses marcadores, eu vou fazer um pouco diferente. Então, vou mostrar para vocês. Pronto, cheguei nessa primeira quina, onde está o marcador. Então, tiro esse marcador. Dentro dessa abertura, eu faço um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Aí eu continuo fazendo pontos baixos. Então, em cada uma dessas quinas, eu vou fazer dessa forma: um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Na sequência, só pontos baixos. Então, continua seguindo esse padrão até chegar no início da carreira novamente. Pronto, finalizei essa última carreira em pontos baixos. Agora eu vou cortar esse fio para a gente poder fazer o acabamento. Então, corto o fio, puxo essa última laçada. E aí a gente vai finalizar simulando uma corrente nesse final para fazer o acabamento. Então, aí puxa, ó. Puxa esse fio. Vai pela parte interna da peça. Passa a agulha por dentro do ponto de base e puxa novamente a ponta do fio. Agora a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos na parte do avesso da peça, depois corta e queima a ponta. E finalizamos o primeiro quadrado da nossa bolsa. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para fazer a segunda peça. São 2 quadrados que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa. Então, aí você volta o vídeo, assiste novamente e faz a segunda parte. Ela é exatamente igual, o mesmo padrão. Terminadas as duas partes, agora a gente vai trabalhar na lateral. Então, pega o restante do fio, começa fazendo esse nó inicial. Na sequência, eu vou fazer um total de 16 correntes. Finalizei as 16 correntes, essa é a parte da frente, essa é a parte de trás. A gente vai trabalhar nessa parte de trás, nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pula a primeira alcinha, vai na segunda e faz o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer um total de 15 pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Pronto, finalizei a primeira carreira, chegando nesse final, faz uma corrente, vira a peça e a gente continua fazendo pontos baixos. São 15 pontos baixos em cada uma das carreiras. E eu vou fazer um total de
128 carreiras. Essa é a lateral da nossa bolsa. Então, vai ser a lateral e o fundo da peça. Então, a gente vai fazer um total de 128 carreiras, seguindo esse mesmo padrão de 15 pontos baixos. Pronto, finalizei essa peça. Ela ficou com 11 centímetros de largura e 86 centímetros de comprimento. Então, chegando nesse final, a gente corta a ponta do fio, passa essa ponta do fio por dentro da última laçada e puxa. E aí a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois corta e queima. E agora é hora da gente começar a costura dessa lateral. Então, para fazer a costura, eu vou usar esse fio verde musgo, tanto para a costura quanto para a alça também. Então, eu vou começar a costura num ponto antes daqueles 2 pontos que a gente fez na quina. Lembra, eu fiz uma última carreira em pontos baixos, então antes daqueles 2 pontos da quina vai ser o ponto onde eu vou começar a costura da lateral. Essa lateral, ela vai ser costurada, a parte do quadrado vai ser costurada por cima da lateral e não dessa forma que eu mostrei agora. Ela vai ser costurada assim, ó, por cima. A gente vai costurar fazendo pontos baixíssimos. Então, passa a agulha nesse primeiro ponto da quina e no primeiro ponto ali da lateral. E aí a gente vai ajeitando, tem que ter um jeito. Como eu tô fazendo na mesa, eu não fico com um jeito certo para fazer essa costura, mas se você colocar a peça no colo, fica muito mais fácil. E para fazer a costura, a gente vai passar a agulha nessas aberturas que ficam entre uma carreira e outra, nesse exato ponto onde eu estou colocando a agulha para vocês verem. Nesses pontos a gente vai fazer a costura. Pronto, e aí a gente começa de fato a costura. Vou fazer a costura toda em pontos baixíssimos, como eu falei para vocês, ó. Passando a agulha na parte de cima da peça, pegando a parte de trás. Como eu falei agora há pouco, a gente vai passando a agulha justamente naquelas aberturas ali da parte da lateral, tá? Então, entre uma carreira e outra tem uma abertura. Então, a gente vai passando a agulha nessas partes e vai fazendo pontos baixíssimos. A gente vai puxando o fio da parte de trás. O fio ele tá pela parte de trás da peça. A gente vai puxando esse fio e fazendo pontos baixíssimos. E aí eu vou fazendo essa costura por toda essa lateral. Vou circular essa peça até chegar ali na outra ponta.
E pronto, finalizei, ó, toda essa costura. Então, chegando nesse final, a gente termina a costura no mesmo ponto desse lado que a gente começou lá do outro lado, tá? Então, agora eu vou fazer o acabamento. Então, eu vou puxar essa última laçada para a parte interna da peça. Aí, eu corto esse fio, passo a ponta desse fio por dentro dessa última laçada e puxo. Depois, eu vou escondendo ele por dentro dos pontos, corto e queimo a ponta. Então, o primeiro lado da nossa bolsa está pronto. Antes de dar continuidade, a gente faz o acabamento nessas pontinhas dos fios que sobraram, tanto no início quanto no final, para depois a gente começar a segunda costura. E para fazer a costura do segundo quadrado, o processo é o mesmo. A gente dobra essa parte da lateral dessa forma para ficar mais fácil de fazer a costura. E aí pego o restante do fio, eu vou usar o verde musgo também. Então faz as marcações com o marcador para a gente saber onde é que vai começar a costura e onde vai terminar. Nesse lado eu começo no primeiro ponto, antes daqueles 2 pontos da quina que eu fiz em pontos baixos. E aí a gente vai fazendo esse primeiro ponto, a costura toda feita em pontos baixíssimos, da mesma forma que a gente fez do outro lado. E aí a gente vai contornando toda essa peça, fazendo essa costura aí das laterais e do fundo da bolsa. Pronto, gente, ó, a costura foi finalizada. Então, a gente faz o acabamento nessa ponta inicial também. Vai escondendo ela por dentro dos pontos, depois corta e queima. Agora, a gente vai dar início à nossa alça. Então, aí a gente vai nesse ponto final. Eu vou continuar trabalhando com esse verde, tá? Com esse fio verde. E aí, eu vou fazer uma carreira contornando toda essa borda da peça com pontos baixos. Então, aí faço essa corrente, dou continuidade fazendo pontos baixos. Vou contornar toda essa borda. Pronto, finalizei, fiz todo o contorno dessa borda. Chegando nesse final, eu vou fazer o fechamento. Então, passo a agulha no primeiro ponto, ó, lá do início, puxo essa laçada para a parte interna da peça, passo a agulha por baixo dela, pegando a laçadinha lá atrás também, puxo o fio, e aí eu finalizo esse ponto, ó, fazendo esse primeiro ponto baixo. Eu vou começar agora a segunda carreira, também só em pontos baixos. Vou contornar toda essa peça só fazendo pontos baixos. Terminei a segunda carreira, já aproveitei para colocar esses marcadores para fazer a divisão, de onde a gente vai fazer a alça. Então, fiz uma separação de pontos. Em cada lateral tem 21 pontos. Na parte da frente, na parte de trás, de um marcador a outro, são 34 pontos. Na outra lateral também 21 pontos. Então, para dar início ao padrão da alça, começa essa carreira. Essa é a terceira carreira. Começo com 4 pontos baixos. Finalizei esses 4 pontos baixos. Agora, a gente vai subir correntes para a alça. Eu vou fazer um total de 64 correntes. Essa vai ser a altura da minha alça. Caso você queira maior, é só aumentar essa quantidade de correntes. E caso queira menor, é só diminuir. Finalizadas as 64 correntes. Agora, eu dou continuidade na peça. É o ponto após o marcador.
Então, já começo fazendo pontos baixos. Nessa lateral são 21 pontos baixos. Como eu falei anteriormente, nessa parte do meio de um marcador a outro tem 34 pontos. Então, nessa lateral, eu trabalho 21 pontos baixos até chegar lá no próximo marcador. Quando chegar no próximo marcador, eu vou subir também 64 correntes. Depois que finaliza as 64 correntes, eu dou continuidade, ó, no ponto após o marcador e vou fazendo pontos baixos até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu vou fazer o mesmo fechamento de antes. Então, tiro a agulha, ó, passo a agulha nesse primeiro ponto lá do início, puxo essa laçada para a parte interna da peça. Depois eu passo a agulha por baixo desse ponto e pego a laçadinha lá atrás. E aí puxo o fio para ajustar, depois eu puxo mais uma laçada e faço esse primeiro ponto baixo. Então eu começo fazendo 4 pontos baixos no total, no início dessa carreira, até a gente chegar ali, próxima à alça. Agora nessa alça, a gente vai preencher essa alça. Então a gente passa a agulha por baixo da alça, pega uma laçada e vai fazendo pontos baixos. Você vai fazer a quantidade de pontos baixos necessária para cobrir toda essa alça. Nessa minha peça, eu vou fazer um total de 79 pontos baixos, sempre passando a agulha por baixo da alça, pegando uma laçada e finalizando o ponto baixo. Dependendo do seu estilo de ponto ou fio que você estiver usando, você também pode fazer mais pontos, tá? Para preencher essa alça. Pronto, ao finalizar dessa parte, na sequência a gente continua fazendo pontos baixos até chegar lá do outro lado. Na outra alça também é o mesmo processo. A mesma quantidade de pontos que a gente fez nesse lado, faz do outro lado também. Eu preenchi a minha alça desse lado com 79 pontos baixos. Do outro lado eu vou repetir o mesmo padrão. Pronto, cheguei no final da carreira novamente. Vou fazer o mesmo fechamento que a gente fez antes. Então, passo a agulha nesse primeiro ponto, puxo essa última laçada e aí finalizo da mesma forma. Então, a gente vai dar início a essa próxima carreira. Começo fazendo pontos baixos também. Então, dou início, ó, fazendo esse primeiro ponto baixo. Depois eu faço mais 3 pontos. E 4. Fiz esses 4 pontos baixos, agora a gente vai começar a trabalhar na alça, só que eu vou trabalhar com pontos baixíssimos nessa alça. Eu pulo o primeiro ponto, ó, lá do início da alça, que é para não formar um babado aí nessa parte. Então, aí eu vou no próximo ponto e já começo fazendo pontos baixíssimos. Só pontos baixíssimos por toda essa alça. Pronto, ó, chegando no final da alça, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vou pular um ponto de base. Já começo no próximo fazendo pontos baixos. Aí eu vou fazendo pontos baixos até chegar lá do outro lado, onde eu vou repetir o mesmo processo. Pronto, cheguei novamente no final da carreira. Agora a gente não vai fazer o fechamento que a gente estava fazendo antes. A gente já vai no ponto seguinte e começa a fazer pontos baixíssimos. Essa vai ser a última carreira da nossa peça. Então, vou contornar toda a peça, a alça, as laterais, só fazendo pontos baixíssimos. Pronto, finalizei, ó, todo o contorno em ponto baixíssimo.
Então, aí chegando nesse final, a gente vai cortar o fio para fazer o acabamento. Então, corta o fio, puxa essa última laçada. E aí, a gente vai fazer uma correntinha para ficar o acabamento bem feito, ó. Então, passa a agulha no primeiro ponto, puxa esse fio e aí a gente faz essa corrente. Depois a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos internos, corta e queima a ponta. E aí já aproveita para fazer o acabamento em todas as pontas soltas que estão por dentro da peça. Da mesma forma, vai escondendo o fio por dentro dos pontos, depois corta e queima a ponta. E para finalizar nossa bolsa duna, é só costurar o botão de imã. Esse botão é de 18 milímetros, vou usar agulha de costura normal e fio de nylon 0,30. Então, é só colocar o botão para a gente finalizar a nossa peça. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa duna. Ela ficou uma bolsa bem grande, bem espaçosa, cabe bastante coisa. Vai ser ótima agora para o verão, mas também dá para usar no dia a dia, ó. Conforme vocês podem ver, ela tem bastante espaço. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo da nossa bolsa duna. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo se você gostou também dessa combinação de cores e qual cor você pretende fazer a sua. Então já compartilha esse vídeo também, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho, trazendo mais pessoas aqui para o canal. Esse tassel corrente já tem aula aqui no canal também. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, do passo a passo desse tassel, que vocês sempre me perguntam, mas já tem aula aqui no canal. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.